Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Eli, professora de redação do Garra 01, e é um prazer imenso estar com vocês em véspera de prova. Tem coisa melhor a se fazer do que ajudar um aluno que ainda está com dúvidas acerca do que fazer e como fazer durante a prova de redação? Não. Então é para isso que estou aqui e espero que possa te ajudar da melhor forma possível, porque eu trouxe dicas para que você leve em consideração na hora da sua escrita. Eu trouxe algumas temáticas e, é claro, embasando em contexto sociocultural que você vai poder utilizar na hora de escrever o seu texto, e trouxe uma estrutura pronta para que você possa se embasar, possa ter como base para fazer o seu texto dissertativo argumentativo. E é claro, se você não vai fazer a prova da PM Sergipe e também quer algumas dicas sobre redação e sobre esqueleto, vem com a gente porque o momento é esse. Vamos começar? Vem comigo! De início, a gente vai falar a respeito, é claro, do barema de correção, que é muito importante, que a Banca Selecom apresentou para vocês no edital. Primeiro tópico, tipologia. Lembrando, eu não vou parar aqui para dar aula sobre redação, nem vou dar aula sobre tipologia, mas vou falar sobre os possíveis erros que você pode cometer e que tem que ter cuidado amanhã na hora da sua prova. Lembre-se, não é só ter um texto tripartido. Ah, Eli, eu fiz introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, já tem um texto tripartido. Preste atenção. Tipologia não é só tripartição. Tipologia também adentra aos critérios de apresentação do texto, margem também. É importante que você tenha recuos de parágrafos adequados. Claro, necessariamente uma linguagem adequada à nossa tipologia, que é dissertativa argumentativa, o uso necessariamente da terceira pessoa e sempre de forma impessoal. Muito cuidado. Vamos continuar aqui. São dicas maravilhosas. Maravilhosas. Vem comigo que eu vou mostrar como você pode infringir algumas dessas regras. Vem. Você sabia que além dessa situação da tripartição, introdução, desenvolvimento e conclusão, a tipologia vai avaliar a linguagem? Eli, como eu poderia trazer erros para o meu texto dentro dessa situação? Quem nunca disse, meu aluno, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Fala, a Constituição fala, a Lei Maria da Penha diz que as mulheres são detentoras de direitos, devem ser tratadas com igualdade, devem ser respeitadas. Gente, em algum momento, a Constituição, a Lei Maria da Penha, o ECA, seja qual for a lei que você citou, bateu na tua porta e falou com você? Parou para pensar nisso? Não, né? Pois é, vem para cá. Isso chama-se personificação. Você atribuiu característica de ser animado a ser inanimado. A lei não fala. A lei não te disse nada. Então tenha muito cuidado quando for usar a citação dentro do seu texto para não cair nessa pegadinha. Às vezes não percebemos. É uma coisa pequena, mas que faz toda a diferença. Outra coisa. Lembra daquela vez que você fez um texto e colocou lá: concluímos que analisamos o nosso país, a nossa fauna, a nossa flora. Isso mesmo. Você está usando primeira pessoa, o que não é adequado dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, esses dois erros aqui, no que se refere à primeira pessoa e também à linguagem, à informalidade,
já consegue diminuir a sua nota de tipologia de uma forma significativa. E você, meu aluno, não pode perder nenhum ponto. Então, cuidado, observe. Pegue aí alguns textos que você escreveu anteriormente e observe se você escreveu em algum momento, se você caiu na sua própria pegadinha. Nosso, nossa, ou até mesmo colocou dentro do seu texto alguma personificação. A lei fulana de tal diz, fala, então tenha cuidado. Para a tipologia, essas são as 2 dicas. Volta aqui comigo. Não menos importante, vamos falar a respeito do conteúdo, a abordagem do seu conteúdo. Necessariamente, a dica que eu vou deixar para você não é de erro, mas de aumento de nota, quando você utiliza informatividade. Informatividade. O que seria informatividade, Eli? Dentro da redação, dentro do meu texto dissertativo. Informatividade é a utilização de contexto sociocultural, de informações pertinentes à sua temática, de dados que vão te ajudar a argumentar. São fatos que, se embasando neles, você consegue trazer a argumentação. Por exemplo, a citação de uma lei, a fala de um pensador, um dado estatístico, exemplos também é contabilizado como informatividade, comparações. Tudo isso é pertinente. E lembrando, para você que costuma fazer contexto coringa, isso mesmo, eu tenho vários alunos que adoram um contexto coringa. Muito cuidado mesmo. Por quê? Porque a pertinência do contexto se dá ao momento em que esse dado, essa citação ou esses exemplos têm ligação, tem inter-relação com a temática da sua redação. Então, a dica aqui é para o item de número 2 do barema de correção. Cuidado! Utilize contextos que são pertinentes à sua temática. Vamos seguir, porque eu não posso me alongar. Eu tenho um tempo aqui com vocês. Segue comigo. Já no que se refere ao item de número 5, para que você garanta uma nota maravilhosa, eu preciso dizer a você, meu aluno, é importantíssimo o uso de conectores. E esses conectores devem cumprir o seu papel semântico dentro do contexto. Importantíssimo. Não é somente usar o conector, é saber usar o conector. É saber usar. Utilizar o conector adversativo em um contexto adversativo, porque ele está com uso pertinente. Colocar dentro do seu texto um conector conclusivo na finalização da sua fala, na conclusão da sua ideia, muito importante. Mas não para por aí, que eu tenho que te falar sobre 2 processos. Vem comigo. Quando eu utilizo conectores, eu levo em consideração que eu uso eles entre os parágrafos e intraparágrafo. O que seria conexão intraparágrafo? Meu aluno, preciso te dizer, a quantidade de recurso que a gente recebe dentro desse item de coerência e de coesão, de coerência e de coesão, é anormal. Porque muitos alunos acabam pecando na conexão intraparágrafos. Eli, o que seria isso? Utilização de conector entre os períodos dentro do parágrafo. E o conector intraparágrafo, entre parágrafo, é o conector que vai ligar parágrafo a parágrafo para formar o tecido textual. Imagine o texto como um tecido de retalho. Pensa comigo, um tecido de retalho. Cada parágrafo é um retalho. A gente precisa costurar esse tecido para que eu forme um só.
correto? Necessariamente. Então, essa linha, essa costura equivale ao conector entre parágrafos. Entre parágrafos. Agora, pense o parágrafo com 3 períodos. Necessariamente, você vai pensar esses períodos como outro tecido de retalho. E para ligar um ao outro, necessariamente, você vai precisar desse conector aqui, que a gente chama de conector intraparágrafo. E a sua banca vai te avaliar com isso, necessariamente. A dica para o item de número 3 é essa, a utilização de conector. Mas me deixa te mostrar isso de forma mais efetiva. Vem para cá que eu vou te mostrar dentro do texto como isso acontece. Cadê? Aqui. Vem comigo. Considere esse desenvolvimento. Observe que aqui a gente tem um conector nesse mesmo contexto. Essa conexão, ela está após um ponto. Aqui eu tenho um ponto. Esse conector é o conector que a gente chama intraparágrafo. Já no início aqui do texto, ficou essa barrinha chata. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui. Ó. Esse conector é o conector que a gente chama entre parágrafos. Conexão entre parágrafos, tá? Ele é necessário para fazer a ligação de ideias entre um e outro parágrafo. E esse daqui para fazer a ligação entre um e outro período. Então, necessariamente, tenha cuidado e utilize a conexão adequada e pertinente dentro do seu texto para ser bem avaliado em coerência e coesão, levando em consideração também o conteúdo pertinente e interrelacionado ao longo do texto. A gente vai falar sobre isso já já, tá? Mas para o item de número 3, essa é a dica. Mas volta aqui comigo. O item de número 4 e o item de número 5, que é morfossintaxe e, é claro, acentuação e ortografia, quesito ortográfico em geral. Vai depender de você. Contudo, eu tenho uma dica para te dar. Quando você está escrevendo, automaticamente o seu cérebro vai processando aquele texto. E mesmo quando você termina, você vai lembrar de forma rápida. Quando você terminar o rascunho da sua redação e for fazer na folha definitiva, for transcrever na folha definitiva, tenha cuidado. Não o faça de imediato. Isso mesmo. Não o faça de imediato. Terminou o rascunho, dê um tempo, 30 minutos, 1 hora. Porque o seu cérebro vai esquecer daquele texto. E não automaticamente vai escrever de forma rápida ali, atropelando todos os erros que foram cometidos no rascunho. Quando você passa esse tempo, o seu cérebro esquece o texto e quando você vai passar esse texto, reescrever esse texto, você vai observar os erros gramaticais, ortográficos e até mesmo erros no conteúdo, na coesão e na coerência que você cometeu, meu aluno. Então, a dica para o item 4 e 5 do critério de correção, do seu barema de correção de redação para a Banca Selecom é o seguinte: faça o rascunho e depois de 30 minutos ou 1 hora, transcreva para a folha definitiva. Tranquilo até aqui? Então vamos seguir. Vem comigo que tem mais. Volta aqui. Volta aqui. Então já tratamos acerca dessa situação. Vamos falar sobre temas de redação necessariamente. Eu vou trabalhar as temáticas com vocês em 3 vertentes. Temáticas de liberdades negativas, direitos de primeira geração, liberdades positivas e direitos difusos. Dentro das 3 gerações
dimensões de direitos humanos. Isso mesmo, como vocês estão vendo aqui. Aí você vai me perguntar, Eli, por que isso? E eu vou te contar uma coisa muito interessante. É muito provável, muito mesmo, que a sua redação ela apareça dentro da segunda geração de direito, no que se refere a direitos de prestação do Estado. Contudo, a terceira geração, que são direitos difusos e coletivos, também é muito boa para gerar temas de redação. A primeira geração, a primeira dimensão, ela é um pouquinho mais esquecida. Contudo, é importante você ter em mente os contextos socioculturais e eu já estou te dando um aqui de primeira, né? De mãos abertas. As dimensões e as gerações de direitos humanos se encaixam como tema, ou melhor, como contexto sociocultural pertinente para várias temáticas de redação. Então já vai começando a amadurecer essa ideia e trabalhar em diversos concursos que você for fazer. Você não vai parar de estudar agora, né? Depois de passar na Polícia Militar, você vai fazer civil, vai fazer penal, vai fazer federal, e é claro, já está aí sendo muito comentada e procurada. Já temos até alunos aqui do Garra procurando cursos para a Polícia Federal. E é claro que o Garra vai ofertar, é óbvio. Eu mesma vou fazer, já fui convidada para gravar o curso de redação CESP-Sebrasp. E farei com muito prazer. Mas vamos seguir aqui, vamos falar sobre esses temas para que a gente fique um pouquinho mais tranquilo até a prova amanhã. Segue comigo. Observe, meu aluno, que dentro dessa vertente de direitos negativos, liberdades negativas, no que se refere à prestação do Estado, eu posso utilizar inúmeros contextos socioculturais. No que se refere a direito à vida, direito à liberdade, propriedade, um tema muito bom para cair em redação, liberdade de expressão, excelente temática, a liberdade de religião, de crença em si e a participação política, são temáticas muito boas. Esses direitos negativos, eles foram aqui, em 1215, estabelecidos na carta, é claro, na nossa Carta Magna do rei João Sem Terra. Incrível, né? Incrível, volta aqui. Tanto tempo, mas ainda temos infrações diárias sobre direitos de liberdade, infelizmente. Então, você pode estar usando esse contexto sociocultural na sua prova, você pode apontar a carta do rei João Sem Terra como contexto pertinente se o seu tema for um tema que verse a respeito de direitos de liberdade do cidadão. É claro, em relação à prestação do Estado. Mas parou por aí? Não, tem mais. Vem comigo. Você pode também estar colocando a Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso mesmo. Também é um contexto sociocultural pertinente a inúmeras temáticas nessa vertente aqui de direitos de liberdade. A Constituição Federal, que é outro contexto muito bom, e a depender da sua temática, leis específicas. Tranquilo até aqui? Mas, Eli, como poderia aparecer esse tema dentro da minha redação? Poderia aparecer como um direito de liberdade que foi infringido, necessariamente, não só pelo Estado, como pela população de forma geral. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para você. Vem comigo. Quando a gente trata de violação desses direitos, a gente pode estar adentrando a misoginia, que é o preconceito mais antigo da sociedade. Vocês sabiam que a misoginia é mais antigo do que mesmo o racismo? Isso mesmo.
As mulheres sofrem pela condição de ser mulher desde a pré-história. Isso mesmo. Já tinham trabalhos diferenciados, já eram tratadas com indiferença. Então, pessoas, preciso dizer a vocês que se vocês achavam que o racismo é o preconceito mais antigo da sociedade, estão enganados. Estão enganados, perdoe-me. É a misoginia, o preconceito mais antigo. Volta para cá. Racismo, também uma temática que trata dessas violações. Capacitismo, etarismo. Pessoas, considerem que etarismo não está somente na vertente da pessoa idosa. Você precisa levar em consideração, vem para cá, você precisa levar em consideração que o etarismo também acontece quando as pessoas desacreditam da capacidade de um jovem de elaborar alguma atividade pela sua condição, pela sua idade. Também é classificado como etarismo. Eu peguei algumas redações sobre essa temática mês passado. Foi um tema que a gente trabalhou. E para minha surpresa, a maioria das redações, gente, maioria, mais de 90%, só tratavam da questão desse preconceito em relação à pessoa idosa. Não citou nada a respeito do jovem, da descredibilidade do jovem em elaborar atividades, em executar alguns trabalhos ou algo do tipo. Então, cuidado que não é somente sobre pessoas idosas. Sigamos. Homofobia, que faz um tempo, né, que não cai aí em prova de concurso. Racismo, preconceito em relação às classes sociais, transfobia, preconceito religioso, gordofobia, que é uma temática muito legal. Diga-se de passagem, é uma temática que já deveria estar presente aí em vestibulares. Xenofobia e bullying, que já apareceu bastante. O bullying já apareceu tanto que ninguém quer mais trabalhar bullying, mas é importante dizer que ele faz parte aqui das ideias dentro dessa vertente. Eli, mas quais os contextos socioculturais que eu posso apresentar dentro dessas temáticas? Simples. Leis específicas que versem sobre o tema, a Constituição Federal, que trata a respeito dessas liberdades, do direito de ir e vir e do direito de igualdade, tá? Você pode trazer também a Declaração Universal de Direitos Humanos e trazer notícias, dados estatísticos e até mesmo exemplos. Tranquilo até aqui? Então segue. É importante também considerar, vem para cá, volta a canetinha danada, que dentre essa temática também estão as manifestações populares, o exercício da cidadania e o direito de ir e vir, que pode sim ser tema da sua redação. Então, volta aqui a citar a Carta Magna de 1215. Ah, importante. Uma vertente histórica e também legal, né? Porque além de ser um marco histórico, essa carta, esse documento também é uma lei muito estudada aí dentro da história, diga-se de passagem. Pode estar trazendo também declaração e, como eu falei, leis específicas. Tranquilo? Mas, Eli, vem para cá. O que é mais comum aparecer na redação? É claro que eu tenho que te dizer, meu aluno, que é bem mais comum aparecer um direito de segunda geração, de segunda dimensão, do que do de primeira, tá? É importante dizer a você isso. Então, fica ligado e vai pegando os bizus que eu trouxe para você, principalmente no contexto sociocultural, que você vai poder usar dentro da sua redação. Lembrando que a nossa banca, né, a Banca Selecom,
adora trazer temáticas com perguntas. Então fica ligadinho, porque o que é que tem que fazer quando a temática aparecer com pergunta? Tem que responder de forma clara e objetiva, preferencialmente na introdução, e discorrer sobre essa resposta. Imagine que a sua temática seja inteligência artificial, aliada ou substituta da mente humana. Você vai deixar claro na sua introdução se ela é aliada ou se ela é substituta, e versar sobre isso nos seus desenvolvimentos quando for argumentar de forma negativa ou positiva. Ela é aliada? Foi esse seu ponto de vista? Pronto. Então fale sobre isso nos seus desenvolvimentos. Ela é substituta? Foi isso? Então fala sobre isso aí nos desenvolvimentos. Sempre respondendo claramente a pergunta na introdução. Tranquilo? Então volta para cá. Liberdades positivas. Direitos de segunda geração, de segunda dimensão. Vão se encaixar direitos como saúde, segurança, trabalho, habitação, previdência, assistência. Vai também adentrar o direito à cultura, lazer, entre outras vertentes. É muito importante você considerar que a depender da temática, dentro dessas liberdades positivas, que são direitos de prestação do Estado em relação ao cidadão, você vai poder também trabalhar a Constituição Federal de 88, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a depender da temática Estatuto do Idoso, que foi um tema muito bom, que caiu na Polícia Militar do Estado de Pernambuco, falando sobre idosos. Lei de Crimes Hediondos, ECA, leis específicas, Lei Rouanet, Pacto São José da Costa Rica, entre outras situações que você vai poder utilizar aí dentro da sua redação como contexto sociocultural. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês, para ficar visível. Ainda tem outras situações aqui que não deu para ver. Tranquilo? Eli, cita alguns temas aqui para que a gente possa ter uma noção mais certeira do que poderia cair. Vamos lá. Educação, instrução e conhecimento. Dentro dessa vertente, contexto sociocultural pertinente poderia ser a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei que versa especificamente sobre educação. Também a Constituição Federal, em especial o artigo 205, que fala sobre o direito à educação. As políticas nacionais de alfabetização. Pensamentos, principalmente dos educadores, como, por exemplo, Paulo Freire, entre outras situações, tá? Mas também é importante dizer que uma temática, e eu costumo dizer, volta para mim, eu costumo dizer, falar sobre lazer, arte, cultura, não costuma ser fácil. Por quê? Porque não temos o hábito de ler sobre tais conteúdos. Imagine que a sua redação te aparecesse com a temática da seguinte forma: culturas de margens. E aí? Como proceder nessa situação? Lembrando que quando a gente fala de cultura de margem, a gente está falando de culturas de periferias, de favelas, de comunidades periféricas, entre outras situações. As culturas de margem. Quais as temáticas, os contextos socioculturais que você conseguiria trazer dentro de uma temática como essa? Já parou para pensar? Fica um pouco mais difícil, não é? Mas lembre-se, a Constituição apresenta contexto sociocultural sobre inúmeros direitos sociais, se não sobre todos, né? Quiçá sobre todos, se é que eu posso imaginar nesse momento algo que não conste na Constituição Federal. Declaração Universal de Direitos Humanos também. Vai falar sobre cultura, vai pensar no quê? Na Lei Rouanet. Vai pensar
no direito à cultura postulado na CF de 88. Ah, gente, tem contexto demais. Vem para cá que eu vou te mostrar. Você pode aqui utilizar a Constituição, como eu já falei, a Lei de Incentivo à Cultura, que é conhecida como Lei Rouanet. Aí, Eli, eu não vou lembrar desse nome, não. Não vou lembrar. Então, quando você for ler, quando você tiver uma palavra de origem estrangeira, ou que seja diferenciada, e você precise lembrar da sua escrita, porque, é claro, você vai escrever uma redação, então tem que lembrar como escreve a palavra. Então, fala como se estivesse aportuguesada. Lei Rouanet. Pronto, não vai esquecer disso, né? Eu vou rir? Não vou rir nesse momento, mas é só uma dica. Volta, segue comigo. Pode tratar também do PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, bem como pode citar exemplos aí afora a respeito desses conceitos. Lazer, cultura, arte, costumes, esporte. Eu estava falando a respeito disso com os meus alunos, temática sobre esporte, principalmente sobre futebol, no que se refere ao preconceito dentro do futebol, o racismo no esporte brasileiro. Foi essa temática que eu trabalhei, acho que mês passado também, ou no início deste mês, com os meus alunos. E eu acredito que é uma temática, assim, muito boa para aparecer aí em vestibulares e em concursos públicos. Então, fica ligado e pense em algo, porque nada impede de ser a temática aí da nossa redação ou de outra que você venha a fazer. Vamos seguir, vem comigo. Aqui, eu diria que deve ser a sua base. E você vai me perguntar o porquê. Quando a gente fala de concurso na área da segurança pública, a primeira coisa que vem na mente é redação, é tema de redação sobre o quê? Sobre a área de atuação. Sobre a área de atuação no seu concurso. Volta, vem para cá. A Banca Selecom, ela costuma trazer essa vertente, apresentar a temática da redação dentro da sua área de atuação. É tema específico? Não, é tema sobre atualidades, mas da atualidade que traz vertentes dentro do seu trabalho. Por exemplo, um policial vai trabalhar Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, ECA, pois é, segurança pública. Então, conhecer essas demandas é fundamental. Crimes contra a criança e adolescente, a criminalidade, né? A alta criminalidade em comunidades de margem, entre outras situações. São temáticas pertinentes e que são muito comuns no concurso quando a gente está falando de área da segurança. Inclusive, dentro da temática do último concurso de segurança, do primeiro e do último, é claro, que foi Polícia Penal, que a Banca Selecom elaborou, que ela foi banca examinadora, ela trouxe uma temática pertinente à área de atuação. Bem como eu vi temáticas a respeito de educação que também eram voltadas à área de atuação. Educação. Então, cuidado. Se você não escreveu nada sobre segurança pública, corre, escreve. Mas em contexto sociocultural, Eli, para a segurança pública? Ah, é muito fácil. Vem para cá que eu vou te mostrar. Constituição Federal, é claro que entra em todas as temáticas como pertinente, porque ela garante a segurança pública. E é claro que ainda temos o artigo 144, que versa especificamente sobre os órgãos de segurança e a atuação, as demandas de cada um. Você pode também citar Declaração de Direitos Humanos, a depender da temática, o Código de Processo Penal, o Código Penal também, Pacto São José da Costa Rica, e pode citar exemplos, dados, leituras em geral e leis específicas. Imagine que seja
Violência sobre criança e adolescente. Contra, na verdade, crianças e adolescentes. Peço desculpas. Use o ECA. Trabalhe o ECA como contexto sociocultural. A Eli foi algo falando sobre violência contra a mulher, misoginia e tal. Lei Maria da Penha. Violência contra idoso no Brasil, a crescente violência contra idoso, Estatuto do Idoso. Cara, e você não precisa, vem pra cá. Vem para cá. Você não precisa citar exatamente o texto da lei, não. Utilize a citação indireta. Ela vai ter a mesma pertinência dentro do seu texto. Lembre-se de uma lei que versa sobre aquele tema e utilize-a dentro do seu contexto. É a coisa mais simples do mundo. É um tema que fala sobre drogas. Pronto. A lei de drogas. Ambiente. O meio ambiente é um tema que trata sobre o ecossistema. Lei de crimes ambientais. Animais. Qual é a lei que fala sobre animais? Lei de crimes ambientais. Fauna e flora, gente. Fauna e flora. Lei de crimes ambientais. Criança e adolescente. ECA. Mulher. Lei Maria da Penha. E assim sucessivamente. Volta para cá que a gente ainda não terminou e eu já estou extrapolando aqui o meu tempo de falar sobre tema. Então, tranquilo até aqui. Garantias sociais também é uma temática muito legal. É uma temática que dá para trabalhar inúmeros contextos socioculturais. Porque quando a gente fala a respeito de garantias sociais, de direitos sociais, a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar nas margens, né? Nas favelas. O IBGE voltou a usar esse termo, né? Atualmente ele voltou a usar, mas eu ainda acho que é um termo depreciativo, né? Prefiro chamar de sociedade de margem. Trabalho, repouso semanal, escala 6x1. Gente, escala 6x1. Sendo muito tratado aí atualmente. Então, é uma temática pertinente? É uma temática pertinente. Pode ser tema de redação? Pode. Se não for desse concurso, vai ser de outro. Se não escreveu sobre ainda, escreve, volta para cá. Então, Constituição, Declaração de Direitos Humanos, o ECA, nossa querida CLT, isso mesmo. Muitos contextos socioculturais. Outra coisa. Está com problema? Não está conseguindo utilizar contexto sociocultural? Use uma notícia, cara. Coloque aí G1, Folha de São Paulo e jogue um exemplo concreto, um dado, uma notícia. Dá para criar, Eli? Vem para cá. Sim, a gente consegue. Você pode simplesmente dizer, de acordo com a Folha de São Paulo, os crimes de racismo recreativo no estado fulano de tal têm apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. Pronto. Você nunca leu sobre isso. Você nunca leu. Mas eu tenho certeza que a Folha de São Paulo fala sobre racismo recreativo em algum momento. E o seu examinador não vai conferir na hora de ler o seu texto. Então, está valendo. Segue, volta para cá. Saúde, gente. Eu diria que a saúde mental é um tema que urgentemente precisa ser abordado em um concurso na área policial. Porque o que tem de assassinato de colegas dentro do ambiente da polícia, de suicídios, de loucuras entre policiais, militares, civis, penais, federais. Cara, é uma loucura. Então, é uma temática, a saúde mental é uma temática que precisa sim ser abordada. E eu preciso ainda dizer a você, em vestibulares também, porque a nossa juventude, a juventude pós-pandemia, está precisando necessariamente de conscientização
acerca da saúde mental. Mas a saúde é só mental? Não, tem que falar sobre saúde física também, porque se o corpo está bem, consequentemente, a mente vai estar bem. Se o corpo não está bem, a mente também tende a não estar bem. Cuidado. Trata sobre a Constituição, sobre a questão do direito à saúde, também presente na Constituição, né? Declaração Universal de Direitos Humanos, o mínimo existencial, leis, afins, exemplos concretos. Pode trabalhar a necessidade do SUS oferecer essa assistência, que ainda é muito precária. Notícias e dados estatísticos também são excelentes para essa temática. Então, meu aluno, se por acaso aparecer saúde mental na sua prova, lembre-se, a Constituição é uma temática muito boa. Pode citar como exemplo, né, necessário para ampliação de verbas ou algo do tipo, o SUS, tá? Pode trazer a Secretaria, ou melhor, o Ministério da Saúde como agente para a solução na sua conclusão, e utilizando dessa forma os contextos mais pertinentes possíveis a esse tema. Tranquilo? Vamos seguir. Vem para cá que ainda tem um esqueleto aqui para ser debatido, para ser mostrado a vocês. Corre, vem comigo. Transporte, urbanização, mobilidade urbana, migração, população do campo indígena, cotas e afins. Contexto sociocultural muito bom para essas temáticas, principalmente quando a gente fala de urbanização, mobilidade, né? Migração e imigração, população indígena, população do campo. Contexto muito bom é a reforma agrária, né? Os latifúndios também, grande concentração de terra na mão de poucas pessoas. Podemos também tratar a CLT como um dos pontos que ainda não abrange de forma efetiva o trabalhador do campo que tende a migrar e assim sucessivamente, tá? E é claro que eu preciso dizer a vocês, preciso necessariamente, eu não sei se é porque eu sou das literaturas, cara, eu preciso te dizer, meu aluno, se aparecer algum contexto tratando sobre migração, imigração, camponeses, população quilombola, as comunidades quilombolas, indígenas, primeira geração do romantismo no Brasil, é a melhor temática sociocultural aí, o melhor contexto, perdoe-me, sociocultural que você poderia utilizar, né? O índio como herói brasileiro, o homem do campo dentro do arcadismo, né? A valorização exacerbada da natureza. Lembrando, gente, eu não posso deixar de falar que as escolas literárias são contextos maravilhosos e que atendem a inúmeros temas de redação. Então, é uma dica que eu deixo para você. Se você conhece as escolas literárias, pode utilizá-las para contexto sociocultural dentro da sua redação. Mas vamos seguir aqui, porque o nosso tempo é curto. Vamos seguir aqui, direitos de solidariedade e fraternidade como tema de redação. Terceira geração, é claro. Terceira geração, terceira dimensão de direito. Onde a gente vai trabalhar o direito de desenvolvimento e progresso. Tecnologia também entra aqui, tá? Tecnologia. Muito bom. Você pode utilizar como contexto sociocultural se o seu tema versar sobre tecnologia, você pode utilizar a terceira geração de direitos humanos como contexto sociocultural. Porque, na maioria das vezes, os alunos ficam perguntando: Eli, que contexto utilizar se o meu texto, se a minha redação versa sobre tecnologia? É difícil encontrar contexto sociocultural. Gente, não é.
Não é, porque já sabemos que tem uma geração, uma dimensão de direitos que trata sobre tecnologia, que trata sobre avanço científico. Então, utiliza. A Constituição hoje já fala sobre o direito à tecnologia, o acesso à tecnologia. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também como uma obrigação do Estado, o fornecimento de tecnologia, em especial em escolas públicas. Então, necessariamente, contexto não vos falta. Use um dado, use um site de notícias. Vai ser maravilhoso. Vamos seguir. Então, linguagem, comunicação, tecnologia, inteligência artificial e chat GPT, internet das coisas. O que utilizar como contexto sociocultural? Você pode utilizar tanto a terceira geração como a segunda, a depender de como apareça essa temática, tá? Você pode usar também o viés histórico, a evolução, para trabalhar o antes e o depois dentro desses contextos. Você pode também trazer a Constituição Federal, que sempre vai ser um contexto pertinente, filmes e séries que você assiste diariamente, porque eu sei que você adora telinhas, e você vai conseguir lembrar aí o nome de um filme que trabalhe, que tenha um contexto que se encaixe em tecnologia, em avanço tecnológico, em inteligência artificial, dentre outras temáticas, nesse curso do avanço tecnológico. Tranquilo? Em paralelo a isso, é importante dizer que a alienação também é uma temática muito pertinente, né? A alienação da sociedade em um mundo virtual paralelo. Alienação da sociedade em um mundo virtual paralelo. Muito bom. Muito bom, porque a gente vê que a sociedade está consumindo muito lixo. Perdoe-me por falar dessa forma. É uma forma depreciativa? Sim, mas há muito consumo de lixo. Pessoas que não têm conteúdo nenhum sendo chamadas de influenciadoras de que eu não sei, e que, infelizmente, o nosso jovem, o nosso adolescente, fica 24 horas vidrado no celular, acompanhando a vida de um influencer e tentando ter aquela vida para si. Cuidado, a alienação é também um tema que precisa ser debatido, que precisa ser estudado, necessariamente em vestibulares, mas em concursos públicos também é uma temática maravilhosa. Vamos terminar aqui rapidinho para irmos ao nosso esqueleto. Tranquilo até aqui? Vamos lá, meio ambiente também, ecologicamente equilibrado, como direito difuso, trazendo essa ideia do desmatamento. Esqueci um S aqui. Desmatamentos. Cara, esqueci esse S. Peço desculpas. Queimadas, o aquecimento global e a sustentabilidade, é claro. Lembrando que aqui vocês podem utilizar tanto a Constituição como também a Lei de Crimes Ambientais e outras políticas aí sobre meio ambiente. Abandono, esse abandono dessa vertente pode entrar tanto para animais como moradores de rua. Não vou me estender e já vou aqui mostrar a vocês o nosso esqueleto, a nossa estrutura, para termos ideia do que apresentar dentro da nossa redação. Antes de mais nada, quero aqui conversar com você sobre isso. A primeira ideia, vem para cá. A primeira ideia é que você não precise de um esqueleto, meu aluno, e que esse esqueleto seja somente um embasamento para a sua estrutura. Uma estrutura perfeita, tripartida. Lembrando, introdução tem tripartição, desenvolvimento tem tripartição e conclusão também tem tripartição. Cada parte do texto dissertativo e argumentativo tem as suas subpartes, os seus subtópicos e que precisam ser apresentados de forma correta,
Tranquilo até aí? Então, que esse esqueleto seja apenas uma base para você. E se você está prestes a fazer a sua prova e ainda não conseguiu de forma nenhuma trabalhar de maneira estruturada a redação dissertativa argumentativa, tenha como base o esqueleto, tá bom? Então vamos seguir aqui rapidinho para fecharmos aqui a nossa live. Observe necessariamente aqui teria o recuo de parágrafo, teria não tem, como o texto foi digitado, foi colocado aqui no slide, ficou assim, contudo, a gente vai seguir essa ideia. Vem para cá. Segundo a Constituição Federal do Brasil, isso aqui é o quê? Contexto sociocultural. Meu contexto sociocultural. Todos os indivíduos são iguais perante a lei, trabalhando a questão da igualdade, além de serem detentores de garantias e obrigações. Aqui você pode trabalhar tanto garantias quanto obrigações do cidadão, a depender da sua temática. Vê que você consegue encaixar aqui muita coisa. E eles também têm direito a ou ao. Lembre-se, aqui você vai encaixar o tema da redação. O tema da redação, de uma forma sutil, é claro, ou o eixo temático, tá? Pode encaixar somente o eixo temático. Imagine que a nossa redação verse a respeito de racismo recreativo. Vamos lá. Necessariamente. Racismo recreativo. Volta a canetinha, volta, vem para cá. Então, você poderia colocar aqui, ó, e tem direito à igualdade. Igualdade. Independente. Não vai dar para escrever aqui. Cadê a minha borracha? Eu não estou encontrando a minha borracha. Meu Deus do céu, peço desculpas, pessoas. Vamos lá. Vem para cá. Independente de cor e raça. E pronto. O meu C tá parecendo mais um bagulho muito doido aqui. Ponto. Ponto. Volta para cá. Vem para cá. Vem comigo. O que você acabou de fazer? Você acabou de tratar sobre racismo dentro do eixo temático. A igualdade entre as pessoas. Trabalhou o contexto sociocultural, que é a Constituição Federal, você pode aprimorar. Você poderia simplesmente dizer, segundo a Constituição Federal, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, né? Independente aí da situação. Pode trabalhar também a igualdade, que ele diz que todos são iguais perante a lei, independente de cor, sexo, raça, outras situações. Mas vamos continuar aqui rapidinho para fecharmos a nossa live. Você já colocou o eixo temático. Segundo a Constituição Federal do Brasil, todos os indivíduos são iguais perante a lei, além de serem detentores de garantias e obrigações. E têm direito. Aqui você vai adequar a temática. Aqui, esse O e esse A, esses artigos serão adequados à sua temática. Então, direito ao quê? A liberdade, independente de raça ou cor. Contudo, há lacunas. Pode trocar lacunas também por desafios. Há desafios que precisam ser postos, ou lacunas postas. Vai ter que concordar aqui. Em debate, no que se refere, qual é o tema da sua redação? Racismo recreativo. Aí você vai colocar aqui, no que se refere ao racismo recreativo. Seja pela negligência governamental, seja pela ignorância social. Núcleo 1 da sua tese, núcleo 2 da sua tese. Aqui você vai desenvolver essa ideia no D1 e essa daqui você vai desenvolver no D2. Lembrando, na hora de concluir, trazer a ideia de conclusão, volta para mim aqui.
na hora de concluir o seu texto, é importante que você considere não só a temática. É um erro muito comum que o aluno apresente uma proposta de intervenção tratando somente sobre a temática e não coloca as teses, os núcleos para serem intervidos. É importante. A tese versará sobre o seu argumento, necessariamente. Então, quando você apresentar a sua intervenção, ela deve também intervir o problema da tese que você apresentou ali, dentro dos seus argumentos, tá? Não é só falar do tema de forma geral, não. É importante que seja pertinente à sua argumentação, à intervenção. Vem comigo, segue comigo. Volta para cá. Terminei a introdução. Eli, mas e se o tema for uma pergunta? Você não para aqui se o tema for uma pergunta. Você vai responder de forma objetiva, acrescentando esse período. Somado a isso, pode-se afirmar... Eita, que eu já coloquei aqui um tema. A IA. Mas imagina que fosse... O racismo recreativo pode ser coibido na sociedade brasileira? Vamos lá. Somado a isso, pode-se afirmar que... Desconsidere aqui a IA. Que o racismo recreativo, ele vai ficar repetitivo, de fato. Vamos apagar racismo recreativo e colocar preconceito em relação à cor. Que o preconceito em relação à cor pode ser tolhido. Pronto. Pode ser tolhido. Então, você já me disse. Aqui, nesse espaço, você já respondeu a pergunta temática. Se aparecer uma pergunta na sua redação como proposta temática, responda na introdução de forma clara, objetiva e sucinta. O seu examinador quer encontrar a resposta dessa pergunta dentro do seu texto e quer que você verse sobre a sua resposta nos argumentos. É por isso que é importante que seja respondida na introdução. Vamos seguir. Vem para cá. Sobe aqui. Desenvolvimento de número 1. Está tudo riscado, que a gente estava falando sobre os conectores aqui, mas vamos para cá. Com efeito, é preciso analisar que a ausência do Estado em garantir políticas públicas para efetivar direitos acarreta... Você lembra qual era a tese número 1? Você lembra lá do núcleo da tese? Não lembra, né? Mas falava sobre o quê? Falhas governamentais. Então, você já está tratando sobre o núcleo 1 aqui. Necessariamente nesse modelo, pessoas. Lembre-se, o seu D1, seu desenvolvimento 1, tem que trazer a ideia do núcleo 1 da tese. Tem que desenvolver o pensamento do núcleo 1. Eu estou mostrando isso a vocês por meio de um esqueleto, tá? Eu estou mostrando como fazer por meio do esqueleto, para que você tenha como base. Não intervenha nessa situação em cima da hora. Se você costuma fazer 3 núcleos de tese, não intervenha agora. Continue fazendo 3. Mas eu preciso lhe dizer, necessariamente o seu texto precisa ter 2 núcleos de tese. 2 é muito importante. Pode ter 3, mas eu acho desnecessário. Você vai fazer parágrafos menores para fazer 3 parágrafos, para trazer 3 argumentos diferentes. Se você já está fazendo assim, não intervém agora. Se você já faz com 2, perfeito. Então, segue essa estrutura. Introdução, D1, D2, conclusão. Tá? Se você faz com 3 desenvolvimento, beleza também. Beleza. Não intervém agora. Sigamos. Lembrando que não está errado, tá? Não está errado. A questão é que a gente só tem 30 linhas e para fazer 3 desenvolvimentos, eu acho 30 linhas muito pouco. Vamos lá. Acarreta inúmeros problemas à população brasileira, como... Diga-me um problema associado
ao tema da sua redação. Qual era o tema? Racismo recreativo. Aí você pode apresentar aqui, nessa vertente, nesse espaço, o preconceito disfarçado de brincadeira. Deixei um espaço muito pequeno, disfarçado de brincadeira. Então, pessoas, seguindo aqui essa ideia, a gente tem nesse contexto, que é o nosso articulador entre períodos. Nesse contexto, o jornal Folha de São Paulo apontou que o Brasil passa por uma queda gradativa de investimento em diversos setores, em especial, gente, diga para mim um setor que deveria ser bem ativo no que se refere à temática racismo recreativo e não está sendo ativo. Não cumpre o seu dever em relação a esse caso. Esses preenchimentos do esqueleto vão mudar de acordo com a temática. Contudo, tem que sempre pensar dessa forma. Pertinência ao tema. Então, pense comigo, um setor que deveria ter muito investimento para coibir o racismo e não tem, que não está sendo efetivo. Qual seria? A educação para trabalhar a diversidade? A segurança para coibir os crimes? A cultura para ampliar o conhecimento aí do povo, da população a respeito das culturas afro-brasileiras? Vamos lá. Então, tem muita coisa para se colocar aqui, não é? Ideia é o que não falta. Vem para cá. Em especial, eu poderia dizer aqui, né? No Brasil passa por uma queda gradativa de investimento, em especial em diversos setores, em especial no da cultura. Não, perdoe-me. Em especial no da cultura, em relação no que se refere, volta. Essa caneta me dá uma surra. Cultura. No que se refere à